Bom dia, sexto ano. Bom estarmos todos juntos aqui depois de um recesso. Foi um pequeno descanso, mas eu tenho certeza que deu para recarregar aí as baterias, estarmos juntos mais uma vez. No nosso encontro de hoje, nós vamos aprender um assunto novo, chamado sujeito. É um conteúdo que está na nossa apostila volume 3. Já vimos algumas coisas aí relacionadas a sintagma, chamado sintagma nominal e sintagma verbal. E agora nós vamos ver aí, então, dentro desses sintagmas, o que é o sujeito. Então, nós vamos aprender a reconhecê-lo e a classificar o tipo de sujeito que nós podemos ter nas nossas orações. Então, nós vamos dar aqui, uma ênfase, então, o que significa a palavra sujeito. Então, todo mundo bem atento aqui diz o seguinte: o sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala. Então, nós temos uma informação aqui, muito importante. Para eu reconhecer esse sujeito, eu tenho que saber que é alguém ou algo de quem ou do que se fala. De quem, se for alguém. Do que, se for algo. Ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. Por exemplo, então, ou seja, para eu identificar esse sujeito aqui, representado por alguém ou algo, eu vou utilizar uma pergunta. Vamos ver como funciona? A oração é a seguinte: o ajudante da loja correu muito com o veículo. Quando nós estudamos lá sintagma nominal e sintagma verbal, nós fazíamos uma barra de separação aí dos dois sintagmas. Quando eu falo sintagma verbal, eu preciso ter o quê? O verbo. No caso aqui do nosso exemplo, o verbo é correu. Qual é a pergunta que eu vou fazer para descobrir o sujeito dessa oração? Quem correu muito com o veículo? Olha a resposta que vocês acharam. O ajudante da loja. Então, aqui nós estamos falando de alguém. Nesse caso aqui, não pode ser algo, porque ajudante refere-se a uma pessoa. Então, todas as vezes, para eu identificar o sujeito, uma das formas que eu posso fazer isso é utilizando uma pergunta. E eu vou fazer essa pergunta para quem? Para o verbo. Quem correu muito com o veículo? O ajudante da loja. Quando nós fazemos a separação do sintagma nominal do verbal, a nossa barra vinha aqui, antes do verbo. Então, isso tudo aqui, o ajudante da loja é o sintagma nominal e correu muito com o veículo, o sintagma verbal. Porque o sintagma verbal precisa ter um verbo. Então, o nosso sujeito aqui é o ajudante da loja. Quando nós estudamos determinantes, nós aprendemos também o núcleo do sintagma nominal. O que é o núcleo do sintagma nominal? A palavra mais importante. Então, se o meu sujeito é o ajudante da loja, qual é o núcleo aqui? Ou seja, qual é a palavra mais importante? Ajudante, que é o meu nome. Esse o e da loja são os determinantes. Por que eles são os determinantes? Porque eles acompanham o nome ajudante. Então, núcleo é a palavra principal, a palavra mais importante. Então, nós temos aqui alguns conceitos que nós já sabemos. Separarmos o sintagma nominal do sintagma verbal, separarmos o núcleo do sintagma nominal, que é representado pelo nome. Sabemos que os determinantes acompanham esse núcleo. Então, até agora, está tudo sob controle. Mas esse sujeito, que é representado por alguém ou algo de quem ou do que se fala, nós vamos aí classificarmos esse sujeito. Nós teremos classificações para cada tipo de sujeito. Então, vamos dar continuidade aqui, Identificação do sujeito. Antes de mais nada, para se identificar um sujeito, nós fazemos o quê? Algumas perguntas. Quem, o que ou o que? Com o intuito de achar o sujeito, assim como nós fizemos no exemplo anterior. Quando nós fizemos a pergunta quem correu, nós achamos lá o ajudante da loja. Esse é o nosso sujeito. Então, olhem só, outro exemplo aqui, José foi trabalhar.
Quem foi trabalhar? José. Então, José é o nosso quê? Sujeito. Reparem que os sujeitos estão sendo identificados de forma clara. Fizemos uma pergunta para quem? Para o verbo. Reparem que aqui, ó, foi trabalhar é uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Composta por dois verbos. Esse primeiro verbo aqui, ó, é chamado de auxiliar e o segundo verbo principal. Locução verbal é sempre nessa ordem, tá, pessoal? Dois verbos juntos. O primeiro é o auxiliar e o segundo é o principal. E eu vou fazer a pergunta exatamente para o verbo. Quem vai trabalhar? Nós achamos aqui a resposta José. Então, José é o nosso sujeito. É de quem nós estamos falando. Lembrando que nós vimos que o sujeito é de quem ou do que se fala. Por exemplo, o gelo está derretendo. Temos aqui, ó, mais uma vez, uma locução verbal. Verbo auxiliar, que é o primeiro, e o segundo, que é o verbo principal. Vou usar o mesmo mecanismo de pergunta. O que está derretendo? Agora eu usei o que e não quem, porque eu estou falando, ó, de gelo. Qual foi a resposta aqui? O gelo. Então, nós temos aqui, ó, o nosso sujeito. O gelo está derretendo. O que está derretendo? O gelo. Essa resposta, então, dada a minha pergunta, é o sujeito da minha oração. Para ser uma oração, nós precisamos ter verbos ou locuções verbais. Caso contrário, eu não posso chamar de oração. Então, nós temos aqui, ó, uma pergunta feita ao meu verbo, neste caso aqui, uma locução verbal. A resposta foi o gelo, então este é o meu sujeito. É sobre o que eu estou falando. Depois, vem a classificação desses sujeitos. Então, vamos recapitular antes de entrarmos nessa parte aí. Sujeito é sobre quem ou sobre o que se fala. Como identificar? Fazendo pergunta ao verbo. Então, nós vimos ali exemplos onde o sujeito apareceu ali, representado por pessoas ou por objetos. Por isso que nós falamos quem ou o que. Mas nós temos aí a chamada classificação dos tipos de sujeitos. Então, para cada sujeito que eu encontrar, eu terei uma classificação. E nós vamos ver aqui, então, agora, como eu faço essa classificação. Para descobri-lo, eu já sei que eu faço uma pergunta. E agora, a essa resposta dada à pergunta, como que eu classifico ou não esse sujeito? Continuando aqui, ó. De acordo com a nossa gramática, o sujeito pode ser determinado ou indeterminado. Então, olha só, eu tenho duas diferenças aqui, ó. Determinado e indeterminado. Quando ele é facilmente identificado na oração, ele é determinado, como nós vimos lá. O ajudante, o José e o gelo. Foi fácil identificá-lo, porque quando eu fiz a pergunta para o verbo, eu tinha lá claramente a resposta presente. Então, esse sujeito aqui, ó, facilmente identificado, é o determinado. Vamos voltar aqui, ó. O gelo, facilmente determinado. O José, também facilmente determinado. E o ajudante da loja, facilmente determinado. Então, ou seja, para cada pergunta aqui que eu fiz, eu consegui identificar esse sujeito claramente na oração. Por isso que ele é chamado, então, de determinado. Mas eu vi também que aparece o tipo indeterminado. O indeterminado ele vai ter algumas situações ali que eu não vou conseguir visualizar. Mas vamos ver o primeiro, chamado determinado, que é aquele que eu consigo identificar? Primeira classificação, ó, sujeito simples. Olha o José aí de novo, ó. Quando apresenta apenas um núcleo. O que é núcleo? A palavra mais importante. Quem foi trabalhar? José. Olha aqui, ó, o meu sujeito é José. Um núcleo só, porque José é a palavra mais importante do sujeito. E nesse caso aqui, eu tenho apenas o nome José. Então, o meu sujeito é simples.
Professora, mas e se tivesse determinantes acompanhando José? Por exemplo, o José foi trabalhar. Vamos imaginar que eu tivesse colocado um artigo aqui na frente. Ele vai continuar sendo simples, por quê? Qual é a palavra principal aqui, ó? José. Quantas palavras eu tenho? Apenas uma. Por isso ele é simples. Diferente do composto. Por que eu tenho agora um sujeito chamado composto? Porque eu terei mais de um núcleo. O que eu fiz? Ó, José foi trabalhar. Quem foi trabalhar? José. Então, José, sujeito simples. Sujeito composto, eu tenho que ter, no mínimo, 2 núcleos. O que eu fiz aqui? Eu acrescentei um outro núcleo. Ó. José e Pedro foram trabalhar. Vou fazer a mesma pergunta. Quem foi trabalhar? José e Pedro. Então, ó, José, um núcleo, Pedro, outro núcleo. Então, eu tenho 2 núcleos aqui. Por isso, o meu sujeito é do tipo composto. Reparem que as perguntas eu continuo fazendo ali para descobrir o meu sujeito. E a partir da resposta, eu consigo identificar se ele é do tipo simples ou composto. Então, ó, vamos repetir esses dois. Quando o meu sujeito é simples? Quando eu tenho apenas um núcleo. No primeiro exemplo aqui, eu tenho apenas José. Quando o meu sujeito é composto? Quando eu tenho mais de um núcleo. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 2 núcleos para ele ser chamado de composto. Quando eu fiz a pergunta quem foi trabalhar, eu achei José e Pedro na minha resposta. Então, José é um núcleo, Pedro é outro núcleo. Então, quantos núcleos eu tive aqui? 2. Sujeito composto. Se eu colocasse aqui José, vírgula, Pedro e Maria foram trabalhar, eu passei a ter 3 núcleos. O sujeito continua sendo composto. Então, a diferença entre o simples e o composto é a quantidade de núcleo presente. Se eu tiver um núcleo só, simples. Se eu tiver 2 ou mais, sujeito composto. Vamos ver aqui agora, ó, o próximo sujeito, chamado de implícito ou oculto. Vocês podem usar essa parte aqui, oculto, tá? Sujeito oculto. Quando não está declarado na oração, mas eu consigo identificá-lo. Como assim, professora? Se ele não está lá, como que eu vou achar? Simples. Vamos continuar fazendo a mesma pergunta. Só que tem um detalhe nesse sujeito oculto aqui, ó. Todos nós, ao fazermos a pergunta, temos que achar a mesma resposta. Por isso que eu chamo ele de oculto. Ele não está ali, mas eu sei quem é. Fiz dieta para emagrecer. Ó, fiz dieta para emagrecer. Quem fez dieta para emagrecer? Eu. Então, meu sujeito oculto aqui. Professora, mas como que nós vamos saber a resposta correta? Muito simples, pessoal. Olha o nosso verbo aqui, ó. Fiz. Já estudamos verbo. Eu tenho aqui, ó, um pretérito perfeito. O único pronome que eu posso colocar antes do fiz aqui é o eu. Nenhum outro pronome eu posso colocar aqui. Por que isso? Porque este verbo aqui está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, o único pronome que eu posso colocar aqui na frente é o eu. Por isso que no caso do sujeito oculto, ele não está aqui, ó, mas eu consigo identificá-lo. Quando eu faço a pergunta, todo mundo aqui, ó, acha a mesma resposta. Porque o verbo vai me mostrar quem é esse sujeito. Ok? Então, nós vimos lá, sujeito simples, um núcleo só, que é a palavra mais importante. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. No caso do sujeito simples e do sujeito composto, eles vão estar visivelmente na oração. Já o sujeito oculto, ele não aparece aqui, mas eu consigo identificar. Quando eu faço a pergunta, todo mundo vai achar a mesma resposta. Isso aí, porque esse verbo aqui, ó, só permite esse pronome na frente dele.
Então, eu consigo descobrir quem é esse sujeito implícito ou oculto. Vamos guardando essas informações que são importantes, hein? Esse caso aí, deixa eu só voltar aqui, ó. Sujeito simples, um núcleo só. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, todos conseguem chegar à mesma resposta, são casos de sujeito determinados. O que são sujeitos determinados? Vamos voltar aqui para lembrar o conceito. Olha só, determinado, quando é facilmente identificado na oração. Então, nós vamos ter o simples, com um núcleo só, o composto, com 2 ou mais núcleos, e o oculto, que o verbo achar quem é esse sujeito. E aí todos vão achar a mesma resposta, ok? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado, ok? Desligando. Ok, pessoal? Vamos lá? Então, nós temos aqui, os 3 casos de sujeito determinados. O simples, o composto e o oculto, que são facilmente identificados. Lembrando que o oculto aqui, ele não vai aparecer, mas todos nós vamos chegar à mesma resposta. E agora, nós vamos ver aqui o chamado sujeito indeterminado. E aqui eu quero uma atenção especial para esse sujeito aqui. Se o determinado eu consigo identificar, o indeterminado vai ficar difícil. E aí, olha o que vai acontecer. Não podemos identificar o agente da ação verbal. Por isso que ele é indeterminado. O que significa isso? Ele é o contrário do determinado. O determinado nós conseguimos achá-lo. Fazemos perguntas e achamos respostas. O indeterminado nós não conseguiremos identificar. Então tem que ter muita atenção aí na diferença entre um e o outro. Então vamos ver aqui, um caso de sujeito indeterminado, com verbo na terceira pessoa do plural, que não se refere a nenhum substantivo citado anteriormente na oração. Ou seja, em hipótese alguma, nós vamos descobrir quem é esse sujeito. Nós vamos ter várias possibilidades de respostas. E isso significa o quê? Que eu não consigo identificar o sujeito. Lá no Fiz Dieta, todo mundo achou a mesma resposta, o eu. Eu fiz dieta. Por isso ele é chamado de implícito ou oculto. Já no indeterminado, nós temos aqui 2 exemplos com o verbo na terceira pessoa do plural. Correram de medo da polícia, fizeram uma verdadeira bagunça. Os 2 verbos aqui, estão na terceira pessoa do plural. Ah, professora, é só colocar eles ou elas, e aqui também fizeram eles ou elas. Não. Eu não sei quem correu e não sei quem fez bagunça. Então, eu não posso colocar eles ou elas aqui. Então, vou repetir. Um caso de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Ou seja, eu não consigo descobrir quem é esse sujeito. Ou seja, nós temos várias possibilidades de respostas. Por isso, ele é chamado de sujeito indeterminado. Exatamente. Não tem como identificar. Cada um aqui, poderia colocar uma resposta diferente para essa situação. E isso daí quer dizer, então, o quê? Que não é possível identificá-lo. Então, que situação que eu acho o sujeito indeterminado? Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural. E eu não tenho nada aqui anterior a isso, ou seja, nenhum substantivo, para que eu saiba quem é esse sujeito. Por isso que ele é do tipo indeterminado. Outro caso em que o sujeito é do tipo indeterminado. Verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado de ser. Se eu colocar nomes, aí eu tenho sujeito determinado. João e Priscila correram da polícia. Aí eu tenho sujeito determinado do tipo composto.
Quem correu da polícia? João e Letícia. Então, eu tenho aí 2 nomes identificados, que é um substantivo próprio. Naquele caso ali, não. Ok? Então, olhem só. Outro caso de sujeito indeterminado. Eu não consigo também descobrir quem é o agente dessa situação. Precisa-se de vendedores, eu não sei quem está precisando. Assistiu-se aos filmes de comédia, eu também não sei quem assistiu. Então, ó, verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Então, nós temos 2 situações para sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, correram e fizeram. Verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Ok? Repetindo, então, terceira pessoa do plural e terceira pessoa do singular, acompanhado de se, são casos de sujeito indeterminado. Nós não conseguimos achar o sujeito das orações. E orações sem sujeito. Nesse caso, o sujeito é inexistente, por isso que é chamado de orações sem sujeito. Nós temos aqui os chamados verbos impessoais, que não admitem agentes. O que são agentes de ação? São seres, né, representados aí por pessoas ou outras situações em que há prática de uma ação. Então, se eu estou dizendo que é oração sem sujeito, eu já estou deixando claro que aqui não há sujeito. É diferente do sujeito indeterminado. O indeterminado há um sujeito, só que eu não consigo identificá-lo. Na oração sem sujeito, eu já estou deixando claro que o sujeito é inexistente, ou seja, não há sujeito ali. Vamos ver em que situação eu tenho sujeito chamado de oração sem sujeito. O verbo haver, quando empregado com o sentido de existir ou indicando tempo decorrido. Há vários candidatos ausentes neste concurso. Há 3 horas que cheguei. Ó. O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Então, nós temos aqui, ó, no sentido de existir e indicando tempo decorrido. Nesse caso aqui, nós não temos sujeito, é oração sem sujeito. Professora, por que vários candidatos não é o sujeito da oração? Porque o verbo haver indicando existir é um verbo impessoal. Isso quer dizer que não há sujeito para esse verbo. E no exemplo de baixo, nós estamos trabalhando aqui com a ideia de tempo decorrido. Há 3 horas que cheguei. E, ó, sempre no singular, hein, pessoal? Outro caso, o verbo fazer indicando tempo passado. Nossa, o que tem pessoas que fazem isso aqui errado. Ó, coloca assim, ó, fazem 2 meses, fazem 4 anos. Isso não existe. Verbo fazer indicando tempo passado é usado no singular. Faz 2 meses que ganhou o prêmio, faz 4 anos desde a última Copa. Reparem que eu estou trabalhando com a ideia de passado. Esse verbo fazer indica exatamente essa situação e o verbo ó, é usado no singular. Não existe esse verbo indicando tempo passado no plural. Outra situação, verbos que indicam fenômenos da natureza. Ó, amanhecer, anoitecer, chover, nevar, ventar, trovejar, etc. Choveu muito durante a viagem, nevou no sul da Argentina. Olha os verbos que indicam fenômenos aqui, ó, da natureza. Choveu e nevou. Outra situação de oração sem sujeito. Então, olhem só. Se um verbo que indica fenômeno da natureza for usado em sentido figurado, uma matéria que nós já vimos, que é o sentido conotativo, ou seja, um outro sentido dado ao verbo que não é o real, aí eu tenho sujeito. Por exemplo, ó, choveu canivete em Brasília. O meu sujeito aqui, ó, é canivete. Por quê? Choveu está no sentido conotativo, que é a mesma coisa de sentido figurado. Eu dei um outro sentido ao verbo aqui. Então, canivete passa a ser o sujeito da minha oração. Vamos recapitular aqui os tipos de sujeitos.
Vamos aqui, ó. Sujeito determinado, quando é facilmente identificado na oração. Como que nós identificamos um sujeito determinado? Fazendo perguntas. E para essa pergunta eu vou achar uma resposta. Teremos o chamado sujeito simples, quando apresenta apenas um núcleo. Núcleo é a palavra mais importante. Quem foi trabalhar? José. Então, José representa, então, o meu sujeito simples. Sujeito composto. Eu vou fazer uma pergunta também e terei que ter, no mínimo, 2 núcleos para formar o sujeito composto. Quem foi trabalhar? José e Pedro. Mesmo se tivermos determinantes aqui, o núcleo é representado por um nome, que é a palavra principal. Então, se eu tiver apenas um núcleo, simples. Tenho 2 ou mais, sujeito composto. O sujeito implícito ou oculto. O oculto, presta atenção para não confundir com o sujeito indeterminado. Fiz dieta para emagrecer. Todos nós chegamos à mesma resposta, que foi o eu. Ó, eu fiz dieta. Então, fica claro aqui quem é o meu sujeito, mesmo ele não estando escrito aqui. Então, eu chamo de sujeito oculto. Lá no sujeito indeterminado, nós não conseguiremos identificar o sujeito. Nós teremos várias possibilidades de respostas. Quais são essas condições aí para ser um sujeito indeterminado? Primeiro caso, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural. Correram de medo da polícia, fizeram uma verdadeira bagunça. Correram e fizeram está na terceira pessoa do plural. Nós teremos várias possibilidades de respostas. Quando isso acontece, o meu sujeito é do tipo indeterminado. Eu vou fazer a pergunta ao verbo aqui e não vou achar nenhuma resposta para ele. Por quê? É um tipo de situação que eu não consigo descobrir quem é o sujeito. Então, ó, verbo na terceira pessoa do plural. Outro caso de sujeito indeterminado, ó, verbo com terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se. A oração começou assim, ó, com verbo na terceira pessoa do singular acompanhado de se, o sujeito é do tipo indeterminado. Começou com terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. E a oração sem sujeito, eu já estou deixando claro, não há sujeito nenhum ali. No indeterminado, ele existe, mas eu não consigo identificar. Oração sem sujeito, não há sujeito mesmo, é o sujeito inexistente. Que situações que eu terei essa classificação? Verbo haver, indicando tempo ou no mesmo sentido de existir. Há vários candidatos ausentes neste concurso. Nesse primeiro exemplo, sentido de existir. Há 3 horas que cheguei, indica tempo decorrido. Não há sujeito aqui. Oração sem sujeito. Outro caso de oração sem sujeito, o verbo fazer indicando o tempo passado. E essa situação aqui, muitas pessoas colocam o verbo no plural. É errado isso. Faz 2 meses que ganhou o prêmio, faz 4 anos desde a última Copa. Sempre no singular, indicando o tempo passado. Outra situação, verbos que indicam fenômenos da natureza. Qualquer verbo que indicar fenômeno da natureza dentro de um contexto, a minha oração será classificada como oração sem sujeito. Então, nós temos o choveu e o nevou. Porém, se eu quiser mudar o sentido desse verbo, tirá-lo do contexto de fenômeno da natureza, que é o sentido denotativo real, e trabalhar com o sentido figurado, que é o conotativo, eu vou atribuir outro sentido ao verbo, aí eu posso ter sujeito. Igual aqui, ó, choveu canivete em Brasília. Por que é sentido figurado aqui? Porque não chove canivete. Chove o quê, pessoal? É água. Então, aqui, ó, o canivete é o sujeito da oração porque choveu está no sentido figurado. Então, aqui nesta situação, eu tenho sujeito porque o verbo está sendo usado com outro sentido.
Então, sempre para identificar o sujeito, vocês farão perguntas ao verbo. Achando respostas, vocês serão sujeito simples com um núcleo só, composto 2 ou mais núcleos, sujeito oculto, todos chegam à mesma resposta, sujeito indeterminado, 2 situações. A oração começa com o verbo na terceira pessoa do plural, então eu não consigo identificar o sujeito, ou o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado de ser, são os 2 casos de sujeito indeterminado, e as orações sem sujeito, verbo haver no sentido de existir, ou indicando tempo, verbo fazer também indicando tempo, e verbos que indicam fenômenos da natureza. São situações de oração sem sujeito. Porém, se eu modificar o sentido do verbo que indica fenômeno da natureza para um sentido figurado, aí eu tenho sujeito na oração. Então, eu tenho que fazer sempre a separação aí do sintagma nominal, do verbal, a barra fica antes do verbo, faço perguntas, achando respostas, eu vou lá para os sujeitos determinados. Não consigo identificar indeterminado. E oração sem sujeito, a própria classificação já diz. Não há nenhum sujeito presente ali, que são verbos que indicam fenômenos da natureza, verbo fazer indicando tempo, verbo haver indicando tempo ou existir. São os casos de oração sem sujeito. Então, na hora de fazer o exercício, eu tenho que prestar bastante atenção nessa situação. Se isso, aí, ou seja, se eu começar minha oração com o verbo na terceira pessoa do plural, já é um caso de sujeito indeterminado. Nós teremos várias respostas. Começou a oração com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado de ser. Também é um sujeito indeterminado. Então, nós temos que prestar bastante atenção nos verbos presentes aí, para identificarmos de maneira correta o nosso sujeito. Então,